Olá pessoal, aqui é o Ricardo Vale, professor do Estratégia Concursos, e nesse vídeo nós começamos o estudo do tema Direitos Sociais. Num primeiro momento, eu recordo para você que os direitos sociais são direitos de segunda geração. O que significa dizer que são direitos de segunda geração? Significa que eles impõem ao Estado uma atuação positiva, eles impõem ao Estado um dever de prestar, de realizar políticas públicas em prol dos cidadãos. Por exemplo, educação, saúde, são exemplos de direitos sociais. O Estado vai ofertar a saúde, ofertar a educação às pessoas. Então, por isso, são direitos de segunda geração, que tem como valor fonte a igualdade. Veja, quando o Estado concede direitos sociais às pessoas, o que ele está fazendo, na verdade, é promover a igualdade. O que o Estado está fazendo é promover uma justiça distributiva. Tá bom? Meus amigos, então vamos lá, vamos agora para a tela aqui para podermos começar a fazer alguns esquemas. Vem comigo. Então veja, direitos sociais são direitos de segunda geração. Você acha que eles são obrigatórios? É uma obrigação do Estado conceder direitos sociais? Sim. O professor Alexandre de Moraes nos diz, inclusive, que os direitos sociais são normas de ordem pública. Normas de ordem pública. E que têm o caráter de ser imperativas, são cogentes, obrigam o Estado. O Estado é obrigado a conceder direitos sociais. Então, por mais que nós possamos dizer que os direitos sociais na classificação do professor José Afonso da Silva são normas de eficácia limitada, por mais que nós possamos dizer isso, o que temos que ter em mente é que os direitos sociais precisam ser concretizados. Eles não podem ser uma promessa vazia no texto constitucional. Então você encontra, por exemplo, lá o artigo 196 da Constituição, que fala do direito à saúde. Esse artigo 196 é uma norma programática que consagra o direito à saúde. Mas isso não significa que o Estado não deva concretizar a saúde. O Estado tem que concretizar a saúde. Por quê? Porque os direitos sociais são normas de ordem pública, com caráter de imperatividade. São normas cogentes, imperativas, tá? Veja, os direitos sociais, eles surgem num contexto em que havia uma série de reivindicações trabalhistas. Começam também a aparecer certas doutrinas socialistas, e aí nesse contexto é que surgem os direitos sociais, para proteger os trabalhadores. Um bom exemplo, quando nós falamos de histórico de direitos sociais, é a famosa Constituição de Weimar, que é a Constituição da Alemanha, lá de 1919. A Constituição de Weimar de 1919, ela foi uma Constituição que representa um marco para a consagração dos direitos sociais. A Constituição de Weimar de 1919. Meus amigos, vamos agora dar uma olhada no que diz exatamente o artigo 6º da Constituição, que é um rol de direitos sociais. Veja, artigo 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Então esses aqui são os direitos sociais. Vejam que todos eles implicam uma prestação positiva do Estado. O Estado vai ofertar educação às pessoas, vai ofertar saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer e por aí vai, tá? Então vejam, implicam prestações positivas do Estado. Aqui eu destaco com vocês
3 desses direitos aqui que vale a pena você ter uma atenção especial. O primeiro deles é o direito à moradia. A moradia, ela não é obra do poder constituinte originário. Ela foi inserida no rol de direitos sociais pela Emenda Constitucional número 26 de 2000. Do mesmo modo, a alimentação foi inserida na Constituição pela Emenda Constitucional número 64 de 2010. E o mais recente dos direitos sociais, que é o transporte. É o mais recente dos direitos sociais, foi inserido na Constituição pela Emenda Constitucional número 90 de 2015. Não precisa ficar decorando o número da emenda, óbvio que não. Mas aqui, meus amigos, é só para você ter uma noção de que esses direitos sociais aqui, eles não foram consagrados pelo poder constituinte originário. Eles foram inseridos a posteriori no texto constitucional. E aí é interessante você ter em mente o seguinte, podem ser criados novos direitos sociais? Podem ser criados novos direitos sociais, não há qualquer impedimento a isso. Mas aí eu te pergunto, será que os direitos sociais podem ser suprimidos? Para responder essa pergunta, direitos sociais podem ser suprimidos, nós vamos ter que falar sobre alguns princípios, nós vamos ter que avançar no debate. Mas, num primeiro momento, eu gostaria de falar para você a respeito das cláusulas pétreas. Se você olhar a literalidade do texto constitucional, se você olhar lá no artigo 60, parágrafo 4º, o artigo 60, parágrafo 4º, trata das cláusulas pétreas, que são matérias que não podem ser abolidas, né, que tem uma especial proteção. A Constituição diz que não serão objeto de deliberação propostas de emenda constitucional tendente a abolir cláusulas pétreas. E uma das cláusulas pétreas que aparece lá são os direitos e garantias individuais. Então veja, o que o artigo 60, parágrafo 4º estabelece como cláusula pétrea são os direitos e garantias individuais. Aqueles lá do artigo 5º e outros também que tenham natureza de direito individual. Agora veja, se você olhar o artigo 60, parágrafo 4º, não estão previstos como cláusula pétrea os direitos sociais. E aí? Direitos sociais, será que não são cláusula pétrea? Pela literalidade do texto constitucional, não são cláusula pétrea. Mas, se você buscar uma interpretação mais ampla, dada pela doutrina, há autores que sim, consideram que os direitos sociais também seriam cláusulas pétreas. O CESP, por exemplo, né? A FCC nunca fez isso, mas o CESP já disse que direitos fundamentais são cláusula pétrea, né? Veja, quando fala em direitos fundamentais, você está incluindo todas aquelas espécies de direitos. Os direitos individuais, os sociais, os políticos, os direitos de nacionalidade, enfim, tá? Então o CESP já disse que direitos fundamentais são cláusula pétrea e a questão foi considerada correta, tá? Por quê? Porque existe essa interpretação mais ampla da Constituição que nos informa que direitos sociais seriam também cláusula pétrea, tá? Mas a literalidade do texto constitucional, pela literalidade, direitos sociais não são cláusula pétrea e, portanto, em tese, poderiam ser suprimidos. Agora, há um princípio, né, que nós vamos ver daqui a pouco, que é a vedação ao retrocesso, mas daqui a pouco a gente avança um pouco mais nisso, tá? De qualquer modo, é possível que sejam criados novos direitos sociais? Sim, é possível. Eu dei o exemplo para você aqui da moradia, da alimentação e do transporte que foram criados por emendas constitucionais. Outro ponto aqui a respeito do artigo 6º. O artigo 6º da Constituição é um rol exaustivo de direitos sociais ou é um rol exemplificativo?
Esse artigo 6º, meus amigos, aqui, ó, ele é um rol apenas exemplificativo. O que significa o seguinte, que há outros direitos sociais que estão espalhados pelo texto constitucional, tá? Mas ele é um rol exemplificativo, né? Não exaustivo. Outro ponto, se pedir para falar assim, qual a classificação desse direito social para o professor José dos direitos sociais, observando-se aqueles critérios do professor José Afonso da Silva? Bom, observando-se os critérios do professor José Afonso da Silva, nós vamos dizer que aqui trata-se de normas de eficácia limitada, tá? Norma de eficácia limitada. Ricardo, é norma de eficácia limitada? Sim. Por quê? Porque para os direitos sociais serem concretizados, ou eu dependo da edição de lei regulamentadora, ou eu dependo da execução de políticas públicas. Então, não é a mera previsão no texto constitucional que vai fazer com que esses direitos sociais sejam concretizados. Não, tá? Então, se perguntar na classificação do professor José Afonso da Silva, os direitos sociais do artigo 6º são normas de eficácia limitada. Agora, atenção, você estudou comigo já na aula passada. Artigo 5º, parágrafo 1º, diz que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais terão aplicação imediata. Não é? Lembra que eu falei disso? Pois bem, o que significa esse negócio de ter aplicação imediata? Significa que cabe ao poder público concretizar os direitos fundamentais, aí incluídos os direitos sociais, né? Então sempre tenha em mente isso, tá? É norma de eficácia limitada? É norma de eficácia limitada, uso do artigo 6º. Isso não significa, de modo algum, isso não significa que o poder público pode deixar de concretizar. Não, ele tem que concretizar. Então é por isso que o artigo 5º, parágrafo 1º, diz que vão ter aplicação imediata. Vamos lá, vamos seguindo em frente. Agora, vamos falar sobre a concretização dos direitos sociais, que é justamente o que eu tinha comentado antes, né? O poder público tem a obrigação de concretizar os direitos sociais. E quando nós falamos isso, chamo a sua atenção para esses 3 princípios aqui. A cláusula da reserva do possível, o mínimo existencial e a vedação ao retrocesso. O que significa cada um deles aqui? Quando eu falo em reserva do possível, eu estou falando da reserva do financeiramente possível. O que é isso? É o seguinte, o Estado tem a obrigação de concretizar direitos sociais. Mas para concretizar direitos sociais, o Estado precisa de dinheiro, precisa de recursos públicos. Não tem como o Estado concretizar o direito à saúde, concretizar o direito à educação, se o Estado não tem recursos, se o Estado não tem dinheiro, tá? É aquela velha história de que não existe almoço grátis. Vocês já devem ter ouvido falar nisso, né? Não existe almoço grátis. Não tem como o Estado concretizar direitos sociais se não tiver recursos financeiros. E é isso que nos diz a cláusula da reserva do possível, tá? Vejam que a reserva do possível é, portanto, um argumento invocado pelo Estado, pelo poder público, como um óbice, um obstáculo à concretização dos direitos sociais. O Estado vai dizer assim, olha, não tem dinheiro, não tem como eu concretizar o direito à saúde. Olha, não tem dinheiro, não tem como eu concretizar o direito à previdência social. Pois bem, mínimo existencial, por sua vez, é uma visão que vai limitar a reserva do possível. Como assim? Veja, o Estado chega e diz,
Ah, eu não tenho recursos financeiros, não tenho como, portanto, concretizar o direito à saúde. Aí o mínimo existencial chega e diz assim, olha, tudo bem, você não tem dinheiro para concretizar o direito à saúde, mas o mínimo de proteção social, isso você tem que garantir às pessoas. Então, o mínimo existencial, na verdade, vejam, ele é uma proteção social mínima. Proteção social mínima, que deve ser garantida pelo Estado aos indivíduos. Ao garantir essa proteção social mínima, percebam que o mínimo existencial, ele vai limitar a reserva do possível. Então ele representa, vamos colocar isso aqui, ele representa uma limitação à cláusula da reserva do possível. Isso aqui já caiu em prova do concurso do STJ, tá? Limitação à cláusula da reserva do possível. Quem mais cobra esse tema aqui é o CESP, mas ele é cobrado também pela FCC, por outras bancas. Mas quem mais cobra, inegavelmente, é o CESP. O CESP adora falar em mínimo existencial, em reserva do possível, mas as outras bancas também falam, tá? Então veja, mínimo existencial ele representa uma limitação à reserva do possível. E aí nós temos então uma visão que compatibiliza a cláusula da reserva do possível com o mínimo existencial. Né? O Estado ele tem a obrigação de concretizar os direitos sociais, mas ele tem uma limitação financeira. Uma limitação pela presença de recursos. Mas o mínimo de proteção social, isso o Estado tem que garantir. Observe que o mínimo existencial, ele deriva diretamente do fundamento, de um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, que é a dignidade da pessoa humana. E quando eu falo em mínimo existencial, eu não estou falando das condições mínimas para que uma pessoa sobreviva. Não, é mais do que isso. Mínimo existencial consiste nas condições mínimas para que uma pessoa tenha uma existência digna, né? Então é importante até enfatizar isso. A proteção social mínima para que as pessoas tenham uma existência digna e não apenas para que sobrevivam, tá? Falando agora da vedação ao retrocesso. Vedação ao retrocesso é bem simples, tá? E é um princípio que nos diz o seguinte, que a proteção social, ela tem que melhorar com o passar dos anos, com o passar do tempo. Porque existe um processo histórico de afirmação dos direitos fundamentais. Nós estudamos sobre isso lá atrás, né, em Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. Veja, uma das características dos direitos fundamentais é justamente a historicidade. Então existe um processo histórico de afirmação dos direitos fundamentais. É um processo histórico de luta por direitos, né? E aí a proteção social, ela tem que ir melhorando com o passar do tempo. É isso que nos diz a vedação ao retrocesso. A proteção social que teremos amanhã não pode ser pior do que a proteção social que nós temos hoje. A proteção social de amanhã tem que ser melhor do que a proteção social de hoje. Veda-se, portanto, o retrocesso em matéria de direitos sociais, tá? Essa vedação ao retrocesso, ela se aplica aos direitos sociais, lógico, mas se aplica também aos direitos fundamentais como um todo. É isso que nos diz a doutrina, tá? Então, apenas para que você fique em mente, vamos anotar aqui, ó, vedação ao retrocesso, a proteção social deve sempre melhorar e não piorar, tá? Vamos lá. Vejam aqui um trecho que eu tirei do julgado do RE 436996 de 2005. Veja só o que ele está dizendo. Embora resida primariamente
nos poderes legislativo e executivo, a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário determinar, ainda que em bases excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas pela própria Constituição, sejam estas implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes, cuja omissão, por importar em descumprimento dos encargos políticos jurídicos que sobre eles incidem em caráter mandatório, mostra-se apta a comprometer a eficácia e a integridade de direitos sociais e culturais impregnados de estatura constitucional. Meus amigos, o que está dizendo esse trecho aqui? Ele está dizendo, em outras palavras, de maneira mais simples, o seguinte: olha, quem tem competência para formular e executar políticas públicas é o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Ponto final. Mas o Judiciário pode intervir nas políticas públicas? É possível a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas? Sim, é possível. Especialmente para concretizar direitos sociais. É o que ele está falando aqui. Então, veja, o Poder Judiciário, ele vai intervir e falando assim, Poder Executivo, Poder Público, você tem que fornecer o medicamento para esse indivíduo que está doente. E o SUS não teve medicamento para ele, mas você tem a obrigação de fornecer. Importa esse medicamento, se vira, né? Então, veja, o Poder Judiciário ele tem esse poder de, excepcionalmente, atuar nas políticas públicas, interferir nas políticas públicas, que, num primeiro momento, pertencem à esfera de competência do Legislativo e do Executivo. Tá? Mas o Poder Judiciário pode interferir para quê? Para concretizar os direitos sociais. Fala-se, portanto, né, usa-se a seguinte expressão: judicialização das políticas públicas. Alguns vão defender isso aqui de maneira mais ferrenha do que outros, né? Alguns que são mais liberais vão atribuir um papel menor para o Estado, né? Um papel, o Estado não vai interferir tanto na visão liberal, né? Agora, para aqueles que são mais intervencionistas, aí a defesa da judicialização das políticas públicas é algo mais bastante ferrenho, né? E aí, esses que invocam a judicialização das políticas públicas, que defendem de maneira mais ferrenha a judicialização das políticas públicas, eles vão ter uma visão que é muito tendente à lógica do mínimo existencial, né? Porque quem tem uma visão mais liberal vai dizer, o Estado não tem dinheiro, então o Estado não tem obrigação de concretizar esses direitos sociais. Agora, a outra visão, a visão mais intervencionista vai dizer, mas o Estado tem que concretizar o mínimo possível, né? A proteção social mínima o Estado tem que concretizar. E aí, o que é o melhor para você? O melhor é buscar a posição do meio, para fins de prova, é buscar a posição do meio. Buscar uma visão que compatibiliza a reserva do possível com o mínimo existencial, tá? Levar em consideração as duas coisas. Vamos seguir em frente, meus amigos. Agora vamos falar um pouco mais sobre a intervenção do Judiciário na implementação de políticas públicas. E aqui o que eu vou fazer é chamar a sua atenção para decisões do STF. Veja só, essa daqui, obras ou reformas emergenciais em presídios. Decidiu o STF que o Poder Judiciário poderá determinar poderá determinar a realização de obras emergenciais. Ricardo, mas isso não afeta o princípio da separação de poderes? Poderíamos até pensar nisso, porque veja, quem tem a competência para realizar uma obra num presídio é o Poder Executivo,
né? Isso daí é matéria do Poder Executivo. Caberia, então, ao Executivo avaliar a oportunidade, a conveniência de se realizar uma obra num presídio. No entanto, há em jogo aí, segundo o STF, o princípio da dignidade da pessoa humana, a dignidade dos presos, né? Então, segundo o STF, o Poder Judiciário pode sim determinar que sejam realizadas obras emergenciais em presídios para assegurar a dignidade dos presos. E isso não viola, portanto, o princípio da separação de poderes. É isso que entendeu o STF. Outras decisões aqui do Poder Judiciário. Essa daqui, ó, direito ao acesso a medicamento, né? Tem amparo lá no artigo 196, que consagra o direito à saúde. Existem inúmeras decisões judiciais que garantem a pacientes o direito ao acesso a medicamento, o direito ao tratamento médico, né? Justamente em virtude do que eu já comentei, a obrigação do poder público em concretizar os direitos sociais. Aí o judiciário vai e interfere, né? Interfere em política pública dizendo, olha, executivo, você tem que fornecer um medicamento. Executivo, você tem que bancar o tratamento médico dessa pessoa, né? Mais uma, o Poder Judiciário pode obrigar a administração pública a manter quantidade mínima, ou seja, um estoque mínimo de determinado medicamento? A resposta aqui é sim. O Poder Judiciário pode fazer isso. Com qual objetivo que o Poder Judiciário vai fazer isso? Imagine que eu tenho um indivíduo que tem uma doença grave e ele precisa continuamente receber um determinado medicamento. Aquele medicamento não pode faltar nas prateleiras do SUS, não é? Ou seja, o Poder Judiciário pode determinar que a administração pública tem um estoque mínimo de medicamento. Para quê? Para permitir a continuidade do tratamento, tá? Isso daí foi decisão do STF, nesse exato sentido, tá? Vamos lá, vamos seguir em frente. Agora vamos entrar num tema que cai muito em prova, da FCC em especial, que são os direitos sociais dos trabalhadores. Cai em prova do CESP, de outras bancas? Cai. Mas veja, quem adora esses direitos sociais dos trabalhadores é a FCC, né? O CESP gosta mais do que nós acabamos de falar, da concretização dos direitos sociais, que é algo mais teórico, tá? Mas a FCC ama os direitos sociais dos trabalhadores, né? Cai em prova direto isso aqui. Então vamos falar de cada um deles. Eles aparecem, na verdade, lá no artigo 7º da Constituição, né? Artigo 7º. E são um grupo de direitos destinados apenas aos trabalhadores. Quando eu falo nos direitos sociais do artigo 6º, lá ele se destinava a todas as pessoas, né? Vamos lá. Direito à segurança no emprego. Inciso 1. Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá a indenização compensatória, dentre outros direitos. Então, aqui é o direito à segurança no emprego. Protege-se a relação de emprego contra a despedida arbitrária ou sem justa causa. Aqui nós temos uma norma de eficácia limitada. Por que de eficácia limitada? Porque exige a edição de uma lei complementar, não é? Estão vendo aqui, ó? Exige a edição dessa lei complementar. Essa lei complementar, ela já foi editada? Não, ela não foi editada até hoje, né? Ainda não editada. E aí, então como é que se protege a relação de emprego contra a despedida arbitrária ou sem justa causa? Ou não tem proteção nenhuma ainda, né? Veja, a lei complementar ainda não foi editada. No entanto, lá no ato das disposições constitucionais transitórias, no artigo 10 do ADCT, há a previsão de que, havendo despedida arbitrária ou sem justa causa, será devida ao trabalhador uma indenização de 40%
dos depósitos do FGTS realizados em prol daquele trabalhador, tá? Essa indenização quando há uma despedida arbitrária ou sem justa causa. Na despedida por justa causa, obviamente não haverá isso daí, tá? Tranquilo, gente? Joia? Então trata-se de norma de eficácia limitada. A lei complementar já foi editada? Ainda não. Então o que está sendo aplicado ainda hoje é o artigo 10 do ADCT, que fala de indenização de 40% do FGTS, tá? Vamos em frente. Agora falando sobre seguro-desemprego. A grande pegadinha aqui do seguro-desemprego é que as bancas examinadoras, elas falam em desemprego voluntário. Não, o seguro-desemprego é devido em caso de desemprego involuntário, ou seja, quando o indivíduo é mandado embora pelo patrão, né? Se chega aqui o Medeiros, fala, né? Medeiros está me gravando aqui. O Medeiros fala, Ricardo, eu não aguento mais o Estratégia. Eu tenho que vir trabalhar no domingo aqui para gravar a aula, não aguento mais. Ricardo, eu me demito. A ele vai ser cabível o seguro-desemprego? Óbvio que não, porque aí foi o desemprego voluntário, partiu da vontade dele, né? Aqui, meus amigos, estamos falando, o seguro-desemprego é um benefício previdenciário, né? Ele é um benefício previdenciário, devido a quem? Devido apenas em caso de desemprego involuntário. É quando o patrão manda embora o empregado. Ok, gente? Vamos lá, vamos seguir em frente. Só um detalhezinho antes de passar a tela, tá? O caput do artigo 7º, ele fala que esses direitos sociais, todos os trabalhadores, eles são devidos tanto aos trabalhadores urbanos, quanto aos trabalhadores rurais, ok? Busca-se aqui uma isonomia entre os trabalhadores urbanos e os trabalhadores rurais. Seguindo em frente, FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. FGTS também é o Direito Social dos Trabalhadores. Aqui eu faço apenas a seguinte observação, que o FGTS não é devido aos servidores públicos estatutários. Meus amigos, servidor público estatutário é o cara que é regido, por exemplo, pela Lei 8.112, que é um servidor público federal, regido pela Lei 8.112. A ele não é devido o FGTS. O FGTS também não é devido para os militares, enfim. Amigos, aqui o objetivo não é estudar as regras específicas do FGTS. Longe disso, tá? Até porque não é o que cai em prova de direito constitucional. Pode cair, eventualmente, lá em prova de direito do trabalho. Mas aí não é comigo aqui, não é no âmbito do direito constitucional, ok? Vamos lá. Falando de salário mínimo. O salário mínimo, a Constituição prevê que ele vai ser fixado em lei e vai ser nacionalmente unificado. Duas características importantes aqui. Primeiro, fixado em lei. Existe, de fato, uma lei que fixa o valor do salário mínimo. No entanto, eu pergunto para vocês, tá, a lei tem que fixar o salário mínimo, mas a atualização daquele valor pode ser feita por decreto? O STF já se pronunciou a respeito disso. A lei tem que fixar o salário mínimo, mas a atualização do valor do salário mínimo pode ser por decreto, sim, tá? Ele é fixado pela lei, mas a atualização pode ser por decreto, atualização anual, enfim. Tá? O salário mínimo também é nacionalmente unificado, o que significa que não existem salários regionais. Não existem. Aí ele é nacionalmente unificado, né? Aí tem muito aluno que, de repente, já trabalhou na iniciativa privada e o cara fala, mas Ricardo, na minha cidade existe o salário mínimo do comércio. Opa, você está confundindo as coisas. Eu sei que tem muita gente que fala assim, né? O salário do comércio, o salário... Isso daí não é o salário mínimo. Isso daí é o chamado piso salarial.
piso salarial que é definido em negociação coletiva de trabalho, e piso salarial que aí sim, né? Aí sim ele vai variar, aí pode ter o piso salarial do contador aqui em Brasília, né? Mas aí não é salário mínimo. Salário mínimo ele é nacionalmente unificado. Então não confunda piso salarial com salário mínimo, tá? O salário mínimo ele vai se destinar a atender às mais diferentes necessidades do indivíduo. Veja, ele tem que ser capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e as de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social. Então falamos aqui de vários direitos sociais que o salário mínimo tem que atender a todos eles. Nós temos aqui uma típica norma que não é realizada na prática. É a típica norma que leva as pessoas a certas vezes de dizerem que a Constituição Federal de 88 ela é bonita na prática, mas eu acho mesmo que ela é uma folha de papel. Porque isso aqui, o salário mínimo não dá para atender todas essas necessidades das pessoas, de maneira nenhuma, né? O salário mínimo é muito pouco para permitir que a pessoa tenha acesso a todos esses direitos sociais, tá? Aqui ele diz ainda com reajustes periódicos, que lhe preservem o poder aquisitivo. Esse reajuste periódico, ele pode ser por decreto, como eu já comentei, pode ser por decreto. E o objetivo é proteger o trabalhador contra a inflação, veja, preservar o poder aquisitivo do trabalhador, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. O que é essa vedação à vinculação do salário mínimo? Você não pode fechar um contrato com uma pessoa, tá? Dizendo assim, olha, esse contrato aqui, o valor dele vai ser de 2 salários mínimos. Você não pode, você está vinculando um contrato ao salário mínimo. Ou então você não pode falar assim, essa pessoa aqui, o piso salarial do fulano são 2 salários mínimos. Quando o aluguel desse imóvel são 3 salários mínimos. Você não pode fazer isso. Por quê? Por que a Constituição veda a vinculação do salário mínimo? Para que um aumento do salário mínimo não repercuta para todos os setores da economia. Porque se houvesse essa vinculação, o aumento do salário mínimo geraria inevitavelmente uma forte inflação. Porque se todos os contratos estivessem vinculados ao salário mínimo, né, o aumento do salário mínimo faria com que o valor de tudo aumentasse. Então, por isso é que existe essa vedação a qualquer tipo de vinculação do salário mínimo, tá bom? Meus amigos, temos aqui, ó, a súmula vinculante número 6. Ela é interessante porque, veja, ela diz, não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço militar inicial. O que é praça prestadora de serviço militar inicial? Praça é uma denominação que existe nas Forças Armadas para se referir aos soldados, os cabos, tá? Até aos sargentos. Sargentos também são praças. Veja, quando nós falamos em praça prestadora de serviço militar inicial, nós estamos falando do soldado recruta. O soldado recruta pode, segundo o STF, segundo essa súmula vinculante, ele pode receber menos do que o salário mínimo. Ricardo, mas por que ele pode receber menos que o salário mínimo? Porque ali estamos falando de um munus público especial. É uma atividade pública, um regime jurídico bem peculiar, aplicável a esses soldados recrutas, né? Então é possível sim que o recruta, aquele que está prestando serviço militar obrigatório, ele receba uma remuneração inferior ao salário mínimo, tá bom? É o que diz a súmula vinculante 6. Piso salarial. Piso salarial é o que a galera chama de salário do comércio, às vezes, né? Piso salarial, meus amigos, ele é fixado mediante negociação
ele é fixado em negociação coletiva de trabalho. A negociação coletiva, vocês vão ver, ela é importante fonte do direito do trabalho, tá? Veja, então, piso salarial ele tem que ser proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Trabalhos mais difíceis, trabalhos mais complexos terão pisos salariais maiores. 4.6, irredutibilidade do salário. É um direito dos trabalhadores. Em regra, o salário é irredutível. Agora, tem exceção? Tem. Salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. Meus amigos, convenção e ou acordo coletivo. O que é convenção e o que é acordo coletivo? Nós podemos dizer que convenção e acordo são espécies do gênero negociação. A negociação coletiva, ela pode ser uma convenção coletiva de trabalho ou pode ser um acordo coletivo. Veja, quando você pensa em convenção, você vai imaginar algo mais formal, tá? Do que um acordo. A convenção é algo mais formal. Então eu tenho aqui o sindicato patronal negociando com o sindicato dos trabalhadores. Enquanto que no acordo coletivo eu tenho o sindicato dos trabalhadores negociando com a empresa diretamente, ou então um grupo de empresas, certo? Mas nos dois casos aí, nós temos uma negociação coletiva, seja uma convenção coletiva de trabalho ou um acordo coletivo. Veja, então, a negociação coletiva de trabalho pode flexibilizar a irredutibilidade do salário. Então, se perguntasse na sua prova assim, genericamente, é possível que o salário do trabalhador seja reduzido? Olha, é possível, havendo negociação coletiva de trabalho. Ricardo, mas por que o Constituinte prevê isso? É o seguinte, imagine uma grave crise econômica atravessada pelo país. Numa situação dessas, é melhor reduzir a remuneração do trabalhador do que mandar as pessoas embora, do que despedir as pessoas, né? Então, por isso é que se admite a redução salarial em negociação coletiva de trabalho. Observe que a negociação coletiva, ela vai ser uma fonte do direito do trabalho. Vamos lá, mais uma. Remuneração variável. A Constituição garante um salário, garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável. Então, imagina aí um vendedor que receba por comissão, um vendedor que seja comissionado. Tudo bem, ele recebe a comissão. Mas se ele não vendeu nada naquele mês, pelo menos o salário mínimo ele vai ganhar. Existe, então, mesmo para aquelas pessoas que recebem por comissão, elas têm que ter uma garantia de salário. A garantia de salário nunca inferior ao mínimo para aqueles que recebem remuneração variável. Vamos lá. 13º salário é calculado com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Já temos aqui implícito, né, que os aposentados também recebem o 13º. Inciso 9. Remuneração do trabalho noturno superior à do trabalho diurno, né? Remuneração do trabalho noturno superior ao do diurno. Esse dispositivo aqui, ele dá amparo à existência do chamado adicional noturno. Adicional noturno. Esse adicional noturno é devido, inclusive, para aquelas pessoas para aqueles empregados que trabalham em regime de revezamento, né? Fulano trabalha
mesmo que eles trabalhem em regime de revezamento, nós vamos ter o adicional noturno, tá? Proteção do salário. A Constituição também garante a proteção do salário na forma da lei, constituindo crime a sua retenção dolosa. Retenção dolosa do salário pelo empregador, né? O empregador retém o salário do trabalhador, né? Isso daí é considerado crime. Por exemplo, imagina que o trabalhador, ele paga o salário ao funcionário, mas ele cobra, o funcionário, durante o mês, ele tem várias despesas na própria empresa do indivíduo, né? Aí o trabalhador fala, ó, não, seu salário está retido, ou então ele desconta na fonte ali o salário, né? Isso daí também é uma forma de violar o direito do trabalhador, né? Fala, ó, seu salário é R$900 aqui no mês, mas eu vou reter R$200 porque você fez isso, porque você estragou um equipamento, né? Não, isso aí não pode fazer de jeito nenhum, tá? Esse tipo de retenção dolosa não é considerada crime, inclusive. Vamos lá. Participação nos lucros ou resultados. Artigo 7º, inciso 11, diz que a participação nos lucros ou resultados é desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, garante-se aos trabalhadores a participação na gestão da empresa, conforme definido em lei. Mais uma norma de eficácia limitada. Por quê? Porque eu dependo de uma lei para dizer como se dará a participação nos lucros. Até, inclusive, já existe essa lei, tá? Que fala sobre a PLR, a participação nos lucros ou resultados, né? Então, eu preciso de uma lei para dizer como vai ser a participação nos lucros e para dizer como será essa participação excepcional do trabalhador na gestão da empresa. Então, é norma de eficácia limitada. Observe que a participação nos lucros, ela é desvinculada da remuneração. O que significa isso? Significa que o indivíduo tem a remuneração dele, tem o salário dele, e além dessa remuneração, além do salário normal dele, ele vai ter a participação nos lucros. Ah, Ricardo, toda empresa é obrigada a conceder participação nos lucros? Óbvio que não, óbvio que não. A participação nos lucros, ela é regulamentada por uma lei, e essa lei vai estabelecer que é facultativo, óbvio, a empresa conceder a participação nos lucros aos empregados, tá? Vamos lá. Salário família. Salário família é mais um benefício previdenciário, tá? Salário família é um benefício previdenciário e é um benefício previdenciário que não é devido a todos os trabalhadores. Não, não. O salário família é um benefício previdenciário que evidencia muito bem um dos princípios lá da Seguridade Social, que é o princípio da seletividade. Ou seja, ele não é destinado para todo mundo. O salário família, ele vai ser destinado apenas a quem? Ó, ao trabalhador de baixa renda. Trabalhador de baixa renda. Trabalhador de renda mais alta não faz jus ao salário família. E o salário família vai ser pago na forma de cotas. Cotas em razão do dependente. Ah, tem 5 dependentes. Então, 5 cotas do salário família. Claro, a regulamentação mais detalhada disso aqui está na legislação trabalhista. Vamos em frente. Duração do trabalho normal. Quando eu falo trabalho normal, eu estou me referindo ao trabalho sem as horas extra, tá? Então, o trabalho normal é aquele trabalho que é prestado sem considerar-se as horas extras. O trabalho normal, ele é não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais, tá? Então, normalmente, 8 horas na segunda, terça, quarta, quinta e sexta, mais 4 horas no sábado para perfazer as 44 horas semanais, tá? Agora, é facultado a compensação de horários, e a redução da jornada de trabalho, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Você vê, por exemplo, um bom exemplo que eu dou disso para vocês, operador de telemarketing.
Operador de telemarketing, se você olhar o acordo coletivo, se você olhar a convenção coletiva, enfim, você vai ver que existe regra dizendo que o operador de telemarketing ele vai trabalhar só 6 horas diárias. Veja, então, há uma redução da jornada, a jornada de trabalho normal de 8 horas diárias, mas mediante negociação coletiva, admite-se a redução dessa jornada, dizendo, por exemplo, que ao invés das 8 horas diárias, nós vamos ter 6 horas diárias para aquela categoria em específico, tá? Então, veja, mais uma vez, a negociação coletiva de trabalho interferindo em direitos dos trabalhadores, né? Aqui, no caso, interfere para melhorar os direitos, né? Turnos ininterruptos de revezamento. Aqui, ó, jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento. Quando fala turno ininterrupto de revezamento, estou falando o quê? Estou falando trabalhar direto, né? 6 horas, ele vai trabalhar 6 horas corridas. Isso pode ser modificado? Pode. Pode também mediante negociação coletiva. Veja aqui, ó, salvo negociação coletiva. Até agora, nós já vimos vários casos em que a negociação coletiva vai mudar direitos sociais dos trabalhadores, não é? Ó, vimos que a negociação coletiva pode implicar na redução do salário, que a princípio é irredutível. A negociação coletiva pode implicar na redução da jornada de trabalho. E aqui, a negociação coletiva pode implicar na alteração dessa regra de 6 horas corridas no máximo, né? Num turno ininterrupto de revezamento. Tá? Pode alterar essa regra. Observe o quanto a negociação coletiva é importante, tá? Meus amigos, essa negociação coletiva, vale a pena você ficar ligado nela, porque a banca, ela já sabe que isso confunde os alunos. Então, ela sempre, ela busca falar assim, para turnos ininterruptos de revezamento, o máximo de horas trabalhadas será sempre de 6 horas. Aí, quando fala assim, está errado, porque não é sempre. É possível que a negociação coletiva modifique isso. Tá? Então, são pontos que as bancas examinadoras adoram trabalhar. Né? Repouso semanal remunerado. Todo mundo tem direito ao repouso semanal remunerado, menos os professores de estratégia, né? Aqui, ó. Repouso semanal remunerado, ele vai ser preferencialmente aos domingos. Preferencialmente. Aí vem uma questão e fala, o repouso semanal remunerado obrigatoriamente aos domingos. A questão fica errada, né? Remuneração do serviço extraordinário. Serviço extraordinário é o que nós chamamos aqui de hora extra. Todo mundo conhece a hora extra. Né? Então, a remuneração do serviço extraordinário ela vai ser superior, no mínimo, em 50% à do normal. Então, imagina que a hora de trabalho do indivíduo é R$100. A hora normal de trabalho dele é R$100 a hora. Agora, se esse mesmo indivíduo cumprir uma hora extra, a hora extra dele vai ser pelo menos R$150. Esse vai ser o valor da hora extra do indivíduo que ganha R$100 a hora do trabalho normal. Agora, esse aqui é um valor mínimo. É um valor mínimo, olha aqui, ó. Valor mínimo. O valor da hora extra vai ser, no mínimo, 50% superior do trabalho normal. Agora, pode ser mais do que 50%? Pode. Então, se na sua prova aparecer dizendo, a remuneração do serviço extraordinário será sempre 50% superior do valor normal, o valor do trabalho normal. Errado, sempre não. A hora extra, ela vai ser, no mínimo, 50% superior à hora do trabalho normal. Pode ser mais do que 50%? Pode. Não tem nenhum problema quanto a isso. Vamos lá, vamos seguir em frente? Férias anuais. Gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos
1/3 a mais do que o salário normal, tá? Férias, a remuneração também aqui, ó, pelo menos 1/3 a mais, é o terço de férias. Pode ser maior do que isso? Pode ser maior do que isso. Pelo menos 1/3 maior. Licença gestante e licença paternidade. Veja só aqui, ó. A Constituição fala que a licença gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, vai ter a duração de 120 dias. 120 dias, a licença gestante. E a licença paternidade? A licença paternidade, ela vai ser nos termos fixados em lei. Ah, Ricardo, e o que a lei diz? A lei sobre licença paternidade fala alguma coisa? Não fala. Não existe essa lei. Aqui temos uma norma de eficácia limitada. Como essa lei não existe até hoje, a licença paternidade ela vai ser regulada por uma norma do ADCT. O artigo 10, parágrafo 1º do ADCT, diz que enquanto essa lei não for editada, e até hoje não foi, o prazo da licença paternidade será de 5 dias, até que a lei seja editada. Tá bom? Tranquilo, né? Vamos falar agora de uma jurisprudência do STF relacionada à licença gestante. O STF se manifestou a respeito da licença adotante, né? Licença adotante. A Lei 8.112 previa, lá num dispositivo, que a licença adotante teria uma duração de 90 dias. Só que, será que a licença adotante pode ter um prazo menor do que a licença maternidade? Decidiu o STF que não pode. Segundo o STF, o prazo da licença adotante não pode ser inferior ao prazo da licença maternidade. Então, o STF acabou considerando inconstitucional esse dispositivo, se não me engano, foi o artigo 210, 210 lá da Lei 8.112. Foi considerado inconstitucional, tá? Porque a licença adotante não pode ser inferior ao prazo da licença maternidade. Tem que se assegurar uma igual proteção, tanto para a adotante, uma igual proteção para a adotante em relação à mãe, tá bom? Vamos falar agora sobre a proteção ao mercado de trabalho da mulher, que é garantida aqui pela Constituição, ó. Proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei. Veja, mais uma norma de eficácia limitada. A lei é que vai dizer como que vai ser garantida essa proteção especial para o mercado de trabalho da mulher. Aviso prévio. O aviso prévio, ele tem que ser proporcional ao tempo de serviço. Quanto mais tempo o indivíduo ficou na empresa, maior vai ser o aviso prévio, conforme definido na lei específica, né? Sendo no mínimo de 30 dias, tá? Aqui, ó, mais uma norma de eficácia limitada, é a lei que vai regulamentar isso, né, nos termos da lei. Mas o aviso prévio, saibam que ele é proporcional ao tempo de serviço. Inciso 22, segurança do trabalho. A Constituição prevê a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Quem for estudar, por exemplo, para o auditor fiscal do trabalho, para tribunais, né, também você acaba vendo, existem as chamadas NRs, que são editadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, pelo MTE. As NRs, elas buscam justamente isso,
reduzir os riscos inerentes ao trabalho. São normas de saúde, higiene e segurança. Inciso 23. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei. Aqui, meus amigos, de novo, estamos falando de um adicional à remuneração do trabalhador. Adicional de periculosidade, insalubridade e penosidade. E isso daí, como eu, de novo, né, é previsto em lei. A lei vai regulamentar isso, vai detalhar, enfim. A Constituição dá apenas uma diretriz aqui. A aposentadoria também é um direito social dos trabalhadores. Assistência gratuita em creches e pré-escolas, que é garantida desde o nascimento até os 5 anos de idade, em creches e pré-escolas. Negociação coletiva de trabalho, já falamos sobre elas. A Constituição reconhece as convenções e os acordos coletivos como verdadeiras fontes do direito do trabalho. Proteção em face da automação, na forma da lei. O que é proteção em face da automação? Quando fala automação, é aquela ideia, as máquinas vão substituir os homens no exercício de um número cada vez maior de funções. Então, a Constituição fala vamos proteger o trabalhador dessa automação, proteção em face da automação na forma da lei. É a lei que vai dizer como se dá essa proteção, tá? E, novamente, isso aí cuida a legislação trabalhista, não é matéria do direito constitucional explicar isso, tá? Seguro contra acidente de trabalho. O seguro contra acidente de trabalho, ele compete ao empregador. O empregador tem que pagar esse SAT aqui, ó, SAT, seguro contra acidente de trabalho, né? Ele fica a cargo do empregador, sem excluir a indenização que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa. Então, imagina, acontece um acidente do trabalho com um determinado empregado, tá? Se o empregador tiver agido com dolo ou culpa, né, o sujeito perdeu a mão, ele trabalha numa indústria e o sujeito perdeu a mão. Foi por dolo ou culpa do empregador? Foi. Então, será devida a indenização ao indivíduo. Veja, o empregador já paga o seguro contra acidente de trabalho, já paga. Se o empregador, além de tiver, de certo modo, contribuído para o acidente que o empregado sofreu, aí além de pagar a indenização, né, além de pagar normalmente o seguro acidente de trabalho, já paga, né, ele vai ter que arcar com a indenização. Tá? Então, veja, seguro contra acidente de trabalho, ele compete ao empregador, o empregador já vai pagar isso aqui, mas o empregador vai ter que pagar também a indenização se contribuir de algum modo para que acontecesse aquele acidente. Vamos lá, mais uma. Prescrição de créditos trabalhistas. A prescrição de créditos trabalhistas é uma prescrição quinquenal. Olha só aqui, ó. A ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais. Só que tem uma outra regrinha específica. Até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Vamos entender melhor o que é isso. Então, imagina, o indivíduo entrou na empresa aqui no ano de 2000, né? Em 1º de janeiro de 2000, o indivíduo entrou na empresa. E ele está trabalhando lá, 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005. Imagina que, e aí continua trabalhando, né? 2006. Imagina que o patrão deixou de pagar uma hora extra para o indivíduo aqui, ó. Aqui, ó. Era devido uma hora extra para o indivíduo.
e o patrão não pagou essa hora extra. O indivíduo pode pleitear isso na Justiça do Trabalho? Pode, mas ele tem 5 anos para isso, né? Então veja aqui, ó, ele vai ter que começar a contar, ó, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Aqui acontece a prescrição. 5 anos depois, passados 5 anos, aqui aconteceu a prescrição. Tranquilo? Ou seja, a partir daqui, ele já não pode mais pleitear a hora extra de 5 anos atrás, né? Então a prescrição acontece dentro de 5 anos. Só que tem uma outra regra especial, que é o seguinte. Imagina que o indivíduo, ele é mandado embora da empresa. Então vamos lá, olha só, agora muda um pouquinho o exemplo. Tá? O indivíduo está aqui no ano 0, tá? Aí ele trabalhou na empresa 5 anos e ele é mandado embora. Acabou o contrato de trabalho. Ele só pode pleitear alguma coisa dentro desse período aqui. Dentro desses 2 anos, porque já foi desfeito o vínculo de trabalho, né? Já foi extinto o contrato de trabalho. Então, dentro desses 2 anos, ele pode pleitear alguma coisa. Pleitear alguma coisa de 5 anos para trás, tá? Ah, a partir daqui, ó. Passou de 2 anos da extinção do contrato de trabalho, aqui, a partir daqui, ele não pode alegar nada, não pode pleitear nenhum crédito trabalhista após esses 2 anos, tá? Dentro desses 2 anos, ele pode pleitear alguma coisa? Pode, de 5 anos para trás, tá bom? Vamos lá, vamos seguir em frente. Princípio da igualdade aparece aqui também quando se trata dos direitos sociais. Veja, inciso 30 fala proibição da diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Nada mais é do que o princípio da igualdade. 31. Proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência. Então busca aqui, ó, a inclusão social dos portadores de necessidades especiais. 32. Proibição de distinção entre trabalho manual, técnico, intelectual ou entre os profissionais respectivos. Na verdade, o que se quer dizer aqui é apenas afirmar que todos os trabalhos são igualmente importantes. Sejam eles trabalhos manuais, técnicos, intelectuais, né? Não pode haver uma distinção entre esses tipos de trabalhos. Você não pode dar um tratamento diferenciado aos profissionais em virtude do tipo de trabalho que ele realiza, né? Todos os trabalhos são igualmente importantes. Tá? Trabalho noturno perigoso ou insalubre. Aqui, antes de ler com vocês, eu quero trazer uma linha do tempo, que é o melhor jeito de explicar isso aqui. Então aqui, ó, indivíduo com 14 anos de idade, um indivíduo com 16 anos e um indivíduo aqui com 18 anos. Uma linha do tempo. Tá? O que nós temos aqui é o seguinte. Dos 14 aos 16 anos, é possível que alguém trabalhe? Sim. Dos 14 aos 16 anos é possível que alguém trabalhe, mas na condição de menor aprendiz. Menor aprendiz, dos 14 aos 16. Dos 16 aos 18 pode trabalhar? Pode, exceto trabalho noturno, perigoso ou insalubre. Dos 18 para frente, qualquer trabalho pode ser exercido,
tá? Vejam o que diz o inciso 33. Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos, né? Então aqui, ó, quem tem entre 16 e 18 não pode trabalho noturno, perigoso ou insalubre. E de qualquer trabalho a menores de 16 anos. Uai, Ricardo, menor de 16 não pode nenhum trabalho? Pode só na condição de aprendiz a partir de 14 anos, tá? Então, dos 14 aos 16, pode ser menor aprendiz. Dos 16 aos 18, pode trabalhar, mas não pode ser um trabalho noturno, perigoso e insalubre. A partir dos 18, pode ser qualquer trabalho. Trabalhador avulso, inciso 34. Igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Trabalhador avulso, ele tem um regramento especial, tá? Na legislação infraconstitucional. Um exemplo de trabalhador avulso são o pessoal que trabalha nos portos, né, sob a gestão, trabalho nos portos, sob a gestão de um ógmo, que é um órgão gestor de mão de obra, né? Então, o pessoal, por exemplo, que faz carregamento, descarregamento de navio, esse pessoal é o que se considera na legislação como sendo trabalhador avulso. Quem estuda direito previdenciário, fala lá no direito previdenciário, você estuda com muito mais profundidade o que é esse trabalhador avulso. Mas, em linhas gerais, eu digo isso. O pessoal que trabalha nos portos sob a gestão de um ógmo, de um órgão gestor de mão de obra, tá? Então, haverá uma igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. É o que prevê a Constituição. Vamos lá, agora questões de prova sobre os direitos sociais. Átila é um trabalhador rural que desenvolve suas atividades em turnos ininterruptos de revezamento. Sua esposa, Domitila, que é professora em uma escola particular, acaba de dar à luz ao primeiro filho. Opa! De acordo com a Constituição Federal, o Átila tem direito a quê? Veja, Átila trabalha em turnos ininterruptos de revezamento. Logo, se ele trabalha em turno ininterrupto de revezamento, o período de trabalho vão ser de 6 horas. 6 horas. Agora, pode de algum modo ser modificado? Pode. 6 horas, salvo negociação coletiva de trabalho. Então, a princípio, turno ininterrupto de revezamento são 6 horas. Isso pode ser modificado? Pode, mediante negociação coletiva de trabalho, né? E a Domitila, tá, que deu à luz ao primeiro filho, vai ter licença maternidade. Licença maternidade que tem a duração de 120 dias. Pronto, matamos aí, né? Então é isso que a questão tem que nos responder. Veja, a questão bem recente, né? TRT da 11ª região. Átila tem direito a quê? Letra A, jornada de 6 horas, ok. Não podendo ser alterado por negociação coletiva. Ficou errado, porque a negociação coletiva pode alterar, sim, essa jornada. B, jornada de 6 horas, salvo negociação coletiva. E licença à gestante, sem prejuízo do emprego do salário, com duração de 120 dias. Opa! É o gabarito, né, gente? Letra B. Jornada do Átila de 6 horas, salvo negociação coletiva, que pode mudar essas 6 horas. E a Domitila tem licença gestante, sem prejuízo do emprego do salário, duração de 120 dias. Vamos ver aqui os outros erros, né? A letra C fala do duração do trabalho normal. Não é isso. A questão já falou em turnos ininterruptos de revezamento. Letra D, duração do trabalho normal também errado. Não é isso que se quer. E a letra E está errada porque falou aqui de 90 dias da licença gestante. Então, gabarito, letra B. Vamos para mais uma. Entre os direitos sociais, a Constituição Federal garante os direitos dos trabalhadores, exceto... Então, prova do TRF, 3ª região, 2016.
Letra A. Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, isso mesmo, né? Que preverá a indenização compensatória, dentre outros direitos. Essa daqui está certa. O gabarito não é essa, né? Eu quero a errada. Observe que essa relação de emprego, isso aí está no artigo 7º, inciso 1, que diz que a relação de emprego é protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos da lei complementar. Essa lei complementar ainda não existe, então se aplica a regra do ADCT, segundo a qual nós vamos ter aí uma indenização de 40% dos depósitos do FGTS realizados em prol daquele funcionário, daquele trabalhador, tá? Letra B. Salário família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda, nos termos da lei. Correta. O salário família, como nós vimos, ele é um benefício previdenciário, não é devido a todo mundo. O salário família é devido apenas ao trabalhador de baixa renda e é pago na forma de cotas, ou seja, ele é pago em razão do dependente. Ah, tem 3 dependentes, então são 3 cotas do salário família. O salário família ele evidencia o princípio da seletividade, que é um princípio da Seguridade Social. Letra C. Seguro contra acidente de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa. Essa daqui também está correta. O empregador ele tem que pagar o seguro de acidente do trabalho, seguro contra acidente de trabalho. Se aconteceu um acidente e o empregador contribuiu de algum modo para isso, por meio de ou agindo com dolo ou com culpa, aí ele também tem que arcar com a indenização para o empregado. Letra D. Participação nos lucros ou resultados da empresa vinculada à remuneração nos termos da lei. Opa, aqui está errado. Por quê? E é o gabarito, portanto. Por que está errado? Porque a participação nos lucros, ela é desvinculada da remuneração. Ou seja, o indivíduo vai receber a remuneração, ele tem uma remuneração, e além da remuneração, ele vai ter a participação nos lucros ou resultados. Lembrando que trata-se aí de uma norma de eficácia limitada e as empresas não são obrigadas a pagar participação nos lucros, tá? Elas podem fazer isso segundo prevê a lei. Letra E, duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais. Ok. Facultados a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva. Essa questão aqui está correta. E aqui eu apenas destaco para vocês a respeito da negociação coletiva. Lembrando, a negociação coletiva pode ser uma convenção coletiva ou um acordo coletivo. A convenção coletiva é aquela que é realizada entre o sindicato patronal e o sindicato dos trabalhadores. O acordo coletivo, por sua vez, é aquele que é realizado entre o sindicato dos trabalhadores e uma empresa ou um grupo de empresas. Veja que a convenção se reveste, portanto, de uma maior formalidade. Tá? A negociação coletiva de trabalho pode flexibilizar direitos sociais dos trabalhadores. Por exemplo, mediante negociação coletiva, eu posso reduzir o salário. Mediante negociação coletiva, eu posso mudar a jornada diária, posso reduzir a jornada diária, posso reduzir a jornada semanal. Mediante negociação coletiva, eu posso alterar aquela regra das 6 horas em turnos ininterruptos de revezamento. Ou seja, a negociação coletiva é importante para o direito do trabalho. Ela é a verdadeira fonte do direito do trabalho.